em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando em Ribeirão Preto pelo AM 1270, ou então você que está navegando na internet através dos aplicativos Band Rádios, no YouTube, no Facebook, no portal Band Multi. Seja muito bem-vindo à edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, e vamos juntos até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta finaliza nesse momento a sua preparação contra o Avaí. Jogo que acontece amanhã às 7 horas da noite no Moisés Lucarelli. Camilo treina normalmente e fica à disposição, mas ainda existe a dúvida se ele será titular ou Thales ou Renatinho aparece entre os 11 que iniciam a partida. Sem Cleilton, Fábio Sanches e o Renato brigam por uma vaga na zaga da Ponte. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo bem por aí. Também, um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. A vitória em cima do Brusque elevou o moral da equipe para a sequência da competição. O time meteu 4-1 na equipe de Santa Catarina. E o destaque foi Regis. Pensamento agora voltado para o jogo de sexta, 7 da noite, contra o Londrina, com a volta de Thales, que cumpriu suspensão automática. Júlio. Aqui é Brasil. Aqui no peito de ti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Hoje tem semifinal da Copa América, claro, a Rádio Bandeirantes ao lado da seleção brasileira. Informações do Brasilzão, Lucas Herrero. A seleção brasileira tem 2 desfalques para a decisão de hoje contra o Peru pela semifinal da Copa América. O primeiro deles é o atacante Gabriel Jesus, que foi expulso nas quartas contra o Chile, e o segundo é o lateral esquerdo Alexandro, porque pelo terceiro treino seguido, ele não participou das atividades no gramado e ficou fazendo fisioterapia. Alexandro tem uma lesão na coxa e já não esteve presente no último jogo. Com isso, Renan Lodge deve ser titular novamente no estádio Nilton Santos às 8 da noite. Como o técnico Tite escondeu o jogo mais uma vez, sem entregar um titular sequer, a provável escalação, mantendo a base da partida anterior diante do Chile, tem Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Casemiro, Fred e Paquetá, Richarlison, Neymar e Firmino. Corinthians. Salve o Corinthians.
o campeão dos campeões. Formações do Corinthians, João Paulo Capelanes. Atenção, a diretoria do Corinthians segue buscando reforços para este segundo semestre e não poderia ser diferente. A prioridade é jogador pro ataque. Um para atuar pelos lados e um outro centroavante. Em relação ao volante Paulinho, já recebeu o contato do Timão faz tempo, mas ainda não se decidiu. O jogador recentemente revelou que recebeu uma proposta oficial do futebol europeu e que não acertou nada com nenhum clube do Brasil. A tendência é que até o fim deste mês, Paulinho defina o seu novo clube. E dentro de campo, o próximo jogo do Corinthians é nesta quinta-feira contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, sem a presença do volante Rony. Este suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Após demitir Thiago Nunes, Grêmio trabalha em busca do novo técnico. Luiz Felipe Scolari aparece como a principal opção na lista, que também tem Renato Gaúcho entre os cotados. Palmeiras, quando surge ao viver de imponente. Vinícius Bueno. Goleiro Jailson e o capitão Felipe Melo já foram comunicados pelo Palmeiras que neste exato momento não há interesse pela renovação contratual desses dois atletas que têm vínculo até o fim desta temporada. Claro que muita coisa pode ocorrer neste segundo semestre, mas neste momento os dois atletas já foram comunicados que não fazem parte dos planos para a próxima temporada e com isso eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O goleiro fez o seu 7º jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport, o que já o impossibilita de disputar a competição nacional por uma outra equipe, enquanto o Felipe Melo já fez a sua 8ª partida. Com terceira vitória seguida na Fórmula 1, Max Verstappen da Red Bull abre 32 pontos sobre Lewis Hamilton da Mercedes. A próxima corrida no dia 18 de julho, na casa de Hamilton, na Grã-Bretanha. São Paulo, salve o tricolor paulista. Paulo do Vale. O São Paulo segue na má fase dentro do Campeonato Brasileiro. 11 jogos, apenas uma vitória na Copa do Brasil, 9-1 contra o 4 de julho. 5 derrotas e 5 empates. O tricolor ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Tem o pior início da história da competição. E só não tem a pior sequência porque em 2013 o tricolor ficou 12 jogos sem ganhar dentro do Brasileirão. O próximo compromisso é contra o Internacional, quarta-feira, 9h30 da noite no Beira-Rio. A boa notícia é que o técnico Hernan Crespo recebeu alta médica e comanda o tricolor nessa partida. Essa é a trilha oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que não terá o basquete brasileiro. Tanto a seleção masculina como a feminina não conseguiu a classificação. É a primeira vez desde 1976, nos Jogos de Montreal, que o Brasil não terá representantes no basquete. Santos, agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. Fernando Diniz ainda aguarda para saber se poderá contar com John e Caio Jorge para o jogo de amanhã contra o vice-líder Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O goleiro está se recuperando de uma entorse no joelho direito, enquanto o camisa 9 foi desfalque no jogo do final de semana na derrota por 2-0 para o América por desgaste físico. Uma provável escalação do Santos conta com John ou João Paulo, Madson, Luiz Felipe e Kaique, que vai na vaga de Luan Pérez, que deve assinar o seu contrato com o Olympique de Marseille ainda esta semana, e Felipe Jonathan, meio de campo de Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani, e o trio de ataque com Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Caso o camisa 9 não jogue, Lucas Braga fará o papel na ponta esquerda. Lembrando que Fernando Diniz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço para você, CH. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, boa noite a todos. O Campeonato Brasileiro da Série A está pegando fogo e a Série B também. E o que mostra depois de 9 rodadas na Série B, na Série A a gente sabe que o Bragantino está liderando, o Atlético Paranaense está ali realmente entre os melhores, lá embaixo estão São Paulo e Grêmio, mas na Série B, que é o nosso negócio,
a pontuação aqui ela já começa a desenhar uma situação perigosa para os times de Campinas. Eu vou explicar por quê. Os 4 melhores são Náutico, 21 pontos, Coritiba, 19, Sampaio Corrêa de novo, brigando lá em cima, 18, com um time completamente... Já o Carlos Henrique com o destaque dele aqui no Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você. Qual é o seu destaque? Bem-vindo ao programa. Oi, Júlio, boa tarde para você. Um grande abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. O futebol que o Guarani jogou nessas 2 partidas, Cruzeiro e Brusque, foi de encher os olhos. Que fique bem claro que não se trata de alumbramento, até porque o Bugre não conquistou nada ainda na competição e também não está no G4. A análise é apenas e tão somente um recorte de 2 partidas maravilhosas, onde o time alviverde, além de jogar muito bem, marcou 7 gols. 3 contra o Cruzeiro e 4 contra o Brusque. Os 2 jogos foram os melhores da Série B 2021. Não só do Guarani, mas como o campeonato como um todo. O Bugre praticou sem exageros todos os fundamentos da modalidade. Passes precisos, dribles, triangulações, infiltração, ultrapassagem pelas laterais, e, enfim, cruzamentos e, claro, os gols. O futebol bem jogado deveria ser um compromisso de todos os times. É assim que se conquista o público. Mesmo quem não torce para aquele time que está jogando, permanece na frente da TV, ou ouvindo rádio, ou então vendo a transmissão pela internet, quando ao menos um time está mostrando que está a fim de dar espetáculo. Futebol é treino, preparo físico, dedicação e movimentação constante com desempenho para quebrar a inércia. E o Guarani mostrou tudo isso. Fez 3-0 contra o Brusque e continuou atacando. Tomou um gol e seguiu atacando de forma organizada e sem atropelo. Matou o jogo no começo da etapa final, fazendo 4-1 e manteve-se na ofensividade. Davó meteu uma bola na trave, Regis perdeu um outro gol, enfim. O Guarani jogou com autoridade e venceu com méritos. Mesmo nos momentos de pior cenário, quando o adversário criou as oportunidades, a defesa funcionou, ou então o Gabriel Mesquita executando com perfeição neste jogo os movimentos, fazendo defesas importantes. Com isso, o Bugre dá indicativos que já vai entrar no G4 e quando entrar não vai sair mais. Ainda tem que fazer alguns ajustes, é verdade, mas o Daniel Paulista encontrou o jeito do time jogar com todas as dificuldades no número excessivo de jogos. Jogos em sequência, sem tempo para treinar. Ainda assim, ele conseguiu dar um padrão de jogo para o Guarani. Foi muito bom ver a vitória do Guarani 4-1 em cima do Brusque e numa sequência de uma outra partida onde não venceu, empatou, mas também mostrou muito futebol. O destaque de Carlos Henrique, o bate pesado, pois não, CH? Oi, Júlio, perdemos a conexão, mas eu vou começar do início, porque eu não sei em que momento a gente perdeu o contato, mas eu falava essencialmente da classificação da Série B e do indicativo que a competição acaba mostrando em 9 rodadas. Náutico 21, Coritiba 19, Sampaio Corrêa de novo brigando em cima 18 e o Goiás com 16. E o que chama a atenção é o futebol demonstrado por 3 das 4 equipes. O futebol do Náutico, que não perdeu no campeonato, são 6 vitórias, não é? E 3 empates em 9 partidas, nenhuma derrota. O Coritiba, que está jogando muito bem, com 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. E o futebol do Goiás, do Pintado, que conhece
muito dessa divisão. Em 9 jogos, 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Eu estou querendo dizer que são, dos 4, 3 times de camisa liderando a Série B neste início. Tem nada definido, isso apenas é um indicativo, mas é um indicativo perigoso de times de camisa que já estão se consolidando na competição. Diferente ainda dos times de Campinas. O Guarani parece que está pegando um caminho correto aí, vamos ver se engata uma segunda, terceira marcha, e a Ponte Preta que continua lá embaixo em recuperação, mas patinando na competição. Aquilo que a gente projetava antes do campeonato começar, na prática está se concretizando. Dos últimos anos, a Série B deste ano é uma competição das mais equilibradas. Júlio. Bandeirantes Esportiva no ar nesta segunda-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joel Cardoso, coordenação técnica de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique, o Bate Pesado. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. E Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional da Rádio Bandeirantes é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Tem rede balançando. É bola na rede.
para Bidu pela ponta esquerda, Bidu para Júlio César para Regis de calcanhar para Rodrigo Andrade escapa da marcação, o Davó quem dominou, entregou na ponta, que bola do Davó para Diogo Matheus, levantou a cabeça, apontou, levantou na boca do gol para Sávio, bateu na casinha! De calcanhar pro Davó, enxergou o Diogo Matheus na ponta, ele dominou, apontou, entregou pro Sávio, que bateu de primeira pro fundo da casinha do Brusque. Goleada no Brinco, virou passeio, Guarani 4, Brusque 1. Este é o Guarani que o torcedor deseja ver em casa, entregando ofensivamente um futebol vistoso e que faz lembrar bons momentos do Guarani. Beleza Sávio, beleza Bugre, explodindo a torcida campeã brasileira de 78, Guarani na frente, goleada pra cima do Brusque, Guarani 4, Brusque 1, o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Mas que jogada, hein, Júlio? Aliás, no primeiro tempo eu falei que o lado forte do Guarani era exatamente o do Diogo Matheus em cima do Ayrton. Isso acabou se confirmando. O Ayrton perdidinho, o jogador do Brusque. Bola trabalhada, setor direito, cruzamento. Bruno Sávio recebeu e não deixou nem a bola quicar. Pegou de primeira e não deu pro Jefferson Paulino. 4-1, Guarani tá vencendo o Brusque no Brinco, Júlio. Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Avaí às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 10ª rodada do Brasileirão. Ponte Preta e Avaí. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Tem pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Piso. Muito bem, são 5 horas e 23 minutos. Daqui a pouco o Batistão vem para dar o recado aqui também da Rose Pisos. Antes, deixa eu fazer um convite para você. Mande já a sua mensagem para o nosso WhatsApp 971021493 971021493. O WhatsApp já está à sua disposição, inclusive para mensagens de áudio. Você, torcedor bugrino, tá feliz com a vitória ontem contra o Brusque? Pode mandar aí qual a sua expectativa para a sequência da temporada. Você, torcedor ponte pretano, já também mandando o seu áudio, dizendo sua expectativa para o jogo de amanhã contra a equipe do Avaí no Majestoso, depois do empate contra o Vila. Então é muito fácil, 30 segundinhos aí, se identificando, mandando o nome do seu bairro também. Pode mandar 971021493 e o Batistão está de volta para falar da Rose Pisos. Pois não, Batistão? É isso mesmo, Júlio. Tivemos um pequeno pique aqui na nossa transmissão. Então vou iniciar novamente aqui o recado da Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar.
o maior estoque da região metropolitana de Campinas. Tem pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. E atenção, você que está construindo ou reformando, são 4 lojas à sua disposição da Rose Pisos. Em Campinas, bairro Castelo. Anote aí um endereço, a Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E tem também lá no Jardim Aurélia, a Avenida John Boy do Lope, 4.949, Jardim Aurélia. Alô, Hortolândia. Tem aí na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7, também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. 5h26, informações da Ponte, que amanhã tem o Avaí pela frente, 10ª rodada da Bezona e tudo na Macaca aqui no Bandeirantes Esportiva com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço a você, a todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes e não tem nem tempo, né? Muito tempo para a Ponte Preta se preparar para esse duelo contra o Avaí. Até porque no último sábado, à noite, 9h30 da noite, aconteceu o jogo com o Vila, empate em 0-0 no domingo. A delegação retornou de Goiânia para Campinas e hoje a última atividade da Ponte que está em andamento no CT do Jardim Olina. Portanto, são poucas horas aí para o técnico Gilson Kleina esboçar e quebrar a cabeça para montar o time da Ponte, que amanhã entra em campo para enfrentar o time catarinense. A Ponte Preta, com o ponto conquistado contra o Vila, ela saiu da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não saiu da zona do rebaixamento. Macaca é a 18ª colocada com 7 pontos ganhos. Mesma pontuação do Remo, do Londrina, do Brasil de Pelotas e também do Vitória, que é o primeiro time fora do Z4 da Bezona. E a grande dúvida no time da Ponte eram 2. Agora é uma apenas. Quem será o companheiro de zaga do Ednei, que inclusive hoje completa mais um ano de vida? Parabéns ao Ednei, completa 31 anos. Porque o Cleilton, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O técnico Gilson Kleina tem 3 opções. O Fábio Sanches, que ainda não foi utilizado, veio do Goiás, contratado recentemente, e é um atleta que o Gilson conhece porque trabalhou com ele no Goiás. Também tem a possibilidade do Juan Renato, que era titular e perdeu a sua vaga no time principal, e o jovem Gustavo Cipriano, última contratação da Ponte Preta, apenas 20 anos de idade, mas que não jogou profissionalmente no Santos, clube onde ele fez toda a base. Se tivesse que arriscar, eu arriscaria que o Fábio Sanches deve ganhar uma oportunidade e ser o companheiro de zaga do Ednei no duelo contra o Avaí. A outra dúvida era do Camilo, se ele teria ou não condições de jogo. A informação que foi passada pela assessoria de imprensa da Macaca é que o Camilo participa normalmente da última atividade que está acontecendo agora, antes do duelo contra o Avaí. Porém, eu não descarto a possibilidade do Thales ou até mesmo do Renatinho, um dos dois começar no meio-campo como o homem armador da Ponte Preta para o duelo contra o time catarinense. E isso foi tema na entrevista coletiva do técnico Gilson Kleina, porque o Renatinho não tem sido aproveitado nos últimos jogos. Existe um trabalho especial para ele voltar ao seu melhor da parte física, e o Kleina falou sobre isso. Se existe essa possibilidade do Camilo ser poupado e o Renatinho ou o Thales começar no duelo contra o Avaí amanhã no Moisés Lucarelli. A ideia é essa, né? Nós estamos trabalhando com esses números. Os números do Renatinho estão evoluindo na parte que nós entendemos. O Renatinho, a gente sabe da capacidade técnica dele, um jogador que tem um repertório, mas
ainda está aquém, né, dos números que nós estamos precisando e estamos fazendo o melhor possível. Mais uma vez, hoje nós optamos por uma situação, acho que o Thales está entrando bem. Hoje a entrada do Camilo, em função até do pouquinho que ele sentiu, né, um desgaste um pouquinho do joelho. O Thales está entrando muito bem. Acho que hoje o gramado dificultou muito, né, para jogadores técnicos. Já visto que estava difícil para dominar, o campo deixa a bola muito viva. Esse campo aqui parece estar jogando até no sintético, né? Então que a bola quica, a bola fica muito viva, né? Então nós tivemos um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que, em geral, a gente vai usar o Renatinho. A gente sabe que as coisas estão chegando para esse momento. A gente está, aos poucos, tentando rodar o grupo. Ao mesmo tempo, a gente quer dar um entrosamento, quer manter o conjunto para que você possa ter mais confiança, né? Hoje a gente inicia com o André, um jogador também que vai se adaptar, que vai crescer junto com a equipe. Não, não é só o Renatinho, o Thales, né? Todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade, isso vai acontecer porque o campeonato é longo. Olha, a substituição do Camilo foi porque ele sentiu uma pontada no joelho. Então, o Camilo mesmo nos procurou no intervalo e veio me procurar. Então, nós já fizemos a substituição do Thales, que o Thales estava entrando bem. Como nós tivemos muito pouco tempo de trabalho, nós mantivemos, a recuperação dele foi normal, mas infelizmente no aquecimento ele me relatou que sentiu um pouquinho pesado o joelho, então a gente achou melhor falar. A situação do Moisés o Moisés é jogador de desafogo, verticaliza toda hora. Se vocês começarem a entender, começou a ter uma dobra no segundo tempo, eles tinham uma saída de 3, a bola começou a entrar muito no lado direito, o Moisés se doou, se comprometeu, e aí começou a ter um desgaste, eu entendi que começou a ter uma dobra em cima do Felipe. Então a gente só colocou o Richard, mas o Richard também com desgaste. Nós fizemos o Fecim e depois a entrada do Juan, porque eu estava com o André com cartão amarelo, com o cartão amarelo, ele colocou mais um jogador, praticamente nós estávamos sem sobra na última linha, então a gente nos precaveu, a gente achou melhor ter essa cautela, terminar forte, já que não conseguimos fazer os 3 pontos, importante levar um ponto. Bom, esse então Gilson Kleina explicando essa questão do Renatinho não ter sido utilizado, né? Existe um trabalho todo especial e o Camilo, como o próprio Gilson Kleina disse, saiu com um probleminha no joelho da partida contra o Vila, até por conta do gramado. Aparentemente a gente via ali muita areia no campo do Oba e isso acabou dificultando então um pouquinho para o Camilo, que deixou o campo no intervalo para a entrada do Thales, mas que também não teve uma boa atuação, como aconteceu no duelo contra o CSA. Mas o Camilo treina, essa é a informação que a gente tem, mas ainda não dá para confirmar o Camilo no time principal da Ponte no duelo contra o Avaí, amanhã, às 7h da noite, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que vem de uma sequência boa, né? 4 jogos sem perder, são 3 empates e 1 vitória. Porém, para quem teve muita dificuldade para vencer, são números aí que realmente chamam a atenção pelo lado positivo, mas é claro, ainda não são suficientes para que a Ponte Preta saia dessa situação ruim na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu destaco hoje também, Júlio, que antes do treinamento, o Lucas Cândido, ele foi apresentado de forma oficial. Lucas Cândido foi anunciado pela Ponte Preta no dia 25 de maio, ou seja, mais de um mês que o atleta ainda não está pronto e à disposição do técnico Gilson Kleina para a disputa da B-Zona. No histórico, ele teve muitos problemas com 3 cirurgias no joelho, também antes de chegar na Ponte teve um problema de Covid e o Lucas Cândido tenta aí voltar o mais rápido possível a jogar futebol, ele que foi uma das principais promessas da base do Atlético Mineiro. E o Lucas Cândido fala justamente sobre essa reação da Ponte, mesmo ele não podendo ajudar dentro das 4 linhas. Essa recuperação da Ponte Preta eu avalio como muito positiva, né? Porque como eu não estou jogando, eu fico assistindo, a gente fica meio ansioso, meio nervoso, mas graças a Deus a gente vem de 4 jogos sem perder, isso é muito importante, espero estar pronto, né? Espero também ajudar, porque eu vim para ajudar, vim para jogar, e espero aí durante essa semana, então até no começo do mês que vem, estar apto aí para o professor Kleina me colocar em campo. Lucas Cândido também revela sobre a conversa com o técnico Gilson Kleina, já que o treinador quer contar o quanto antes com o volante para a disputa da Série B. Ele vem me dando confiança, o grupo também vem me dando confiança, a diretoria também. Espero dar o respaldo em campo, porque vai ser muito importante para mim pessoalmente, para minha família e também para todos que estão me incentivando aqui na Ponte. Lucas Cândido atua como volante, mas também já jogou como lateral esquerdo. Ele fala se também está à disposição para jogar na lateral, onde Felipe Albuquerque tem atuado improvisado. Jogaria também, eu vim para ajudar, como eu disse. Eu joguei quase de todas as posições, joguei até de centroavante já, mas não fui muito bem. Agora espero jogar, espero que o professor Kleina me coloque em campo, espero ajudar a Ponte, como eu venho falando, que eles me abriram as portas. Espero jogar e eu estou muito feliz aqui, estou muito contente pela possibilidade de estrear o mais rápido possível.
Lucas Cândido foi formado na base do Atlético Mineiro, onde foi considerado uma das grandes promessas da base do time mineiro. Quando foi anunciado, gerou uma grande expectativa no torcedor da Ponte, mas ainda não foi relacionado. O atleta fala de alguns problemas que enfrentou antes de chegar na Ponte. Graças a Deus eu estou quase 100% assim, né? Falta pegar um pouco mais de ritmo, né? Mas eu vou pegar só nos jogos. Tive um probleminha de corona também, aí quando eu tava voltando, meio que tive uma contusãozinha no tornozelo. Mas agora estou 100% e espero ajudar a Ponte o mais rápido possível. O jogador foi perguntado quais as características que o diferenciam dos atuais volantes do elenco da Ponte e se prefere atuar numa formação com 2 ou 3 jogadores no meio. Ultimamente eu não estou podendo muito opinar, né? Porque eu fiquei muito tempo sem jogar, eu quero participar dos jogos, quero estar em campo, quero ajudar o grupo, quero ajudar a Ponte a conquistar os objetivos, né? Nesse momento tão difícil aí que a gente está na zona, a gente quer sair o mais rápido possível dessa zona e conquistar nossos objetivos, que é o acesso, né? A gente não pode pensar diferente, porque o grupo é muito qualificado e espero ajudar a todos aqui na Ponte. Lucas Cândido passou por 3 cirurgias no joelho. A primeira foi em 2014, a segunda em 2015 e a terceira no ano de 2017. O volante avalia se esse histórico causa uma limitação no seu desempenho e quais os trabalhos que ele realiza para evitar novos problemas no joelho. A limitação não causa nenhuma limitação dentro de campo, né? Mas eu tenho que fazer um trabalho diferente dos outros, né? Faço fisioterapia, tenho um acompanhamento nutricional, então isso é muito importante para mim, que tive 3 lesões, como você disse, mas não tem nenhuma limitação e eu faço meu trabalho à parte para estar 100% no gramado. Lucas Cândido finaliza projetando quando vai estrear com a camisa da Ponte. Espero que seja o mais rápido possível, né? Como eu comentei, tive uns probleminhas de corona também, tive uns problemas no tornozelo, isso demorou um pouco a minha estreia, mas agora eu já estou treinando com o grupo e espero estar apto aí o mais rápido possível. Lucas Cândido participa normalmente das atividades e em breve, não sei se já amanhã, contra o Avaí pode ser relacionado, mas é um atleta que aos poucos vai reunindo condições de jogo e é mais uma opção que o técnico Gilson Kleina ganha para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele se atrapalhou um pouquinho no início da coletiva, quando ele disse que se coloca à disposição aí até no início do próximo mês, só que o início do próximo mês é em julho. Ele se atrapalhou um pouquinho, segundo foi passado também pela assessoria de imprensa. Está pronto, está praticamente recuperado, está em condição física, é boa para jogar, só vai ganhar aí a melhor da sua condição com os jogos, como o próprio jogador disse, mas é um atleta que também em breve já estará à disposição do técnico Gilson Kleina, que elogiou muito o Lucas Cândido, que foi uma das principais contratações da Macaca, até pelo seu histórico, mas ainda não estreou por conta desses problemas que teve antes de chegar ao Moisés Lucarelli. Júlio. Muito bem, vou passar aqui aos colegas, quero ouvir as expectativas para esse jogo de amanhã contra a equipe do Avaí, né, CH? Depois desse empate no final de semana sem gols, a Ponte Preta aí tentando embalar a sua segunda vitória dentro de casa, já que o último compromisso no Majestoso venceu o CSA antes de ter jogado contra o Vila. E a sua expectativa para amanhã? Eu acho que o time está subindo degrau por degrau. Eu enxergo nas últimas 4 partidas, e a Ponte não perde a 4 jogos, né? São 3 empates e 1 vitória. Eu entendo tentando organizar aquilo que não estava funcionando. Ele encostou alguns jogadores nitidamente, o Niltinho e o Renatinho, por enquanto, estão na geladeira. Né? O Niltinho nem foi para o banco de reservas no último jogo. O Renatinho sequer entrou. Eu acho que pode ter uma relação na parte física, um melhor condicionamento. Eu não tenho maiores detalhes, eu acredito que seja isso. E tem falado às vezes a respeito, quando perguntado, mas pelo menos ele está tentando montar um time que tem limitações. O elenco da Ponte tem limitações. Então eu espero uma regularidade de pontuação desse time, mas eu não espero que esse time brigue na parte de cima da tabela, não. A não ser que essa situação aí mude muito de figura. Estou falando hoje. Até a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte faz um campeonato apenas de permanência, porque não tem ainda um time formado, né? A gente não sabe. A gente tem ideia qual a zaga ideal, quem são os laterais titulares. Veja só você que nós fomos para a 9ª rodada e o Gilson Kleina está jogando com o lateral direito improvisado na lateral esquerda. Nós estamos e fomos para a 9ª rodada
E só agora o André Luiz, que jogou bem, na minha opinião, está fazendo dupla com o Dauan, mas são os dois volantes de marcação. De repente vai assim até o final do campeonato, não é que está errado. Eu não gosto muito. Acho que o time ficou um pouco limitado, né? O time que tem uma dificuldade gigantesca de fazer gols, joga com dois zagueiros, 2 volantes marcadores e um lateral que mais marca do que apoia. É muita gente marcando e pouca gente atacando. Né? Tem o Camilo, que sentiu um probleminha no joelho, mas não deve ser problema para amanhã, não sei nem se vai ser utilizado. E na frente tem a experiência do Rodrigão e sempre com o Moisés e mais nada. O restante, por enquanto, está tentando se afirmar. Então o Gilson, nós vamos amanhã para a 10ª rodada e ele não tem um time titular até agora. Não tem. A torcida não sabe, por exemplo, eu também não sei. Olha, qual é o time titular da Ponte depois de 10 rodadas? Não sei te dizer, não dá para responder, porque não tem ainda. Está sendo formado. Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de cautela e um pouco mais de paciência. Então, o futebol não está legal? Não está. Precisa melhorar? Precisa. O Gilson comete erros? Comete. Mas ele está tentando fazer diferente do que estava sendo feito. Porque o que estava sendo feito não estava funcionando. Que é jogar Renatinho junto com o Camilo, experimentar outras coisas que a gente está já careca de saber que não funcionam. Ele está trazendo o Thales, por exemplo, que experimentou contra o Cruzeiro. Aliás, em casa, me ajuda aí, Lupe, agora, antes do jogo contra o Vila Nova. CSA 2-1. É verdade, o CSA em casa funcionou, fez o gol, mas nessa partida contra o Vila Nova, ele entrou no intervalo do jogo e não foi bem no segundo tempo. Mas não foi só o Thales que não foi bem. O ataque todo funcionou ou não funcionou. Até o Moisés, que fez um bom primeiro tempo, diante do Vila, no segundo tempo sumiu. Tanto é que o técnico tirou o Moisés no segundo tempo. Eu nem teria tirado, mas acabou tirando. Então, quando o torcedor reclama, olha, tá insistindo aí de novo, vem com o Fecim, com o Josiel, que nem pegou na bola, né? Com o Juan Renato, que tem chance de jogar amanhã, né? Porque o Cleilton não vai jogar. Eu acho que não, acho que vai jogar o Fábio amanhã, deve estrear o Fábio. Tomara que seja assim. Não é porque Ednei e Juan Renato não funcionou. Lembrado pelo Tigrão hoje na hora do almoço, quero dizer que eu concordo. Essa dupla não dá casamento, não. Então, mas nitidamente o Juan Renato perdeu espaço com o Gilson Kleina. E eu acredito que se tudo ocorrer dentro de uma normalidade, o Fábio vai fazer sua estreia. Porque questão de... O Juan Renato também está sem. Né? Só está mais tempo aí do que o Fábio. E o Fábio é um cara de confiança e me parece que foi contratado para ser titular. Então, trocando em miúdos, o time da Ponte não está pronto ainda. Não está pronto. Então não dá para ficar exigindo grandes coisas. Resultado, sim. E amanhã a exigência de vitória. Pela circunstância, pelo início que foi muito ruim no campeonato, por isso que a Ponte está lá embaixo. Então, o empate do sábado, aliás, contra o Vila Nova, ele só vai ser legal se amanhã ganhar do Avaí. E tem que ganhar. Tem que ganhar de qualquer maneira para dar uma tranquilizada de verdade. Aí aumenta um pouquinho mais a confiança. E esses jogadores, eles só vão ter mais tranquilidade, e o Gilson também, para trabalhar, se também acompanhado com a paciência que a torcida tem que ter, os resultados acontecerem. Não tem muito segredo nisso, não. Como joga em casa, e esse campeonato determina isso, os times que têm um performance em casa acima de 50%, normalmente passam de maneira regular pela Série B do ano em curso. Mas eu repito, amanhã eu só espero uma coisa do time do Gilson por enquanto. Nós discutimos isso hoje, até um ouvinte mandou um recado. Poxa, Carlos Henrique, está tendo muita paciência, está muito do Gilson. Tem que ter, e a gente critica quando... mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e reconhecer que, diante do cenário que ele pegou, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e enxergar o copo um pouco mais cheio. O futebol apresentado não está agradando, muitas escolhas... Às vezes a gente fica sem entender, mas a situação chegou num ponto... Você olha o banco da Ponte, por exemplo, eu vou citar a partida nova, é um banco complicado, né? O Juan Renato, o Locatelli, o Luan, que era reserva para o gol, né? Marcos Júnior, Josiel,
Fecim, Giancarlo, Fábio Sanches, Renatinho, João Veras e Thales. Quer dizer, treinador que pode dar muito jeito num time tendo esse banco de reservas. Vamos ser claro, é difícil. E eu não estou defendendo isso. É a realidade. Então ele está tentando transformar esse time da Ponte à distância e a princípio num time muito guerreiro. A Ponte está batalhando pra caramba, está correndo, está trombando. E me parece que até que o Camilo pegue no breu, que o Rodrigão pegue no breu, são os caras diferentes, o Moisés pegue no breu e o Renatinho volte à sua forma física, esse pessoal que pode fazer a diferença, de repente esse Thales desabrocha e vira um jogador titular, ou opção pelo menos para ser titular, o resto é tudo operário, é jogador que vai ajudar na força e na disposição. Então a torcida, não adianta eu ficar pedindo paciência, porque ela não vai ter paciência, ela já não aguenta mais. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, só passando sufoco, só passando nervoso. Não estou falando do campeonato passado, estou falando de 2 ou 3 campeonatos seguidos, o Regional, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, só tomando cacetada e montando time ruim em cima de time ruim. Só que a realidade da Ponte é essa hoje. Não vai contratar mais meia dúzia de jogadores. Esqueçam, não vai contratar. Ou o Gilson dá um jeito nesse time e tem que torcer muito para dar. E eu estou torcendo demais. É por isso que a gente está, às vezes, tendo um pouco mais de paciência habitual, pelo menos falando do meu trabalho aqui, porque você tem que entender qual é a situação de momento. Então a situação é essa, de muito trabalho, muita transpiração, mas a qualidade técnica de verdade, apesar do resultado bom do 0-0, amanhã uma vitória magra é o que precisa no momento, não é? É o que interessa no momento, Júlio. Você fala sobre essa questão da paciência com o Kleina, até um ouvinte mandou uma mensagem de texto aqui, o Bruno, ele é de Souzas, e ele mandou o seguinte, queria saber o critério de vocês que vocês utilizam para não criticar o trabalho do Kleina. Por muito menos, vocês esculacharam o trabalho do Alan Al na passagem pelo Guarani, dizendo que ele era retranqueiro. Quer um retranqueiro maior que o Kleina? Eu não conheço o Bruno de Souzas. Mandou essa mensagem aqui, justamente falando sobre essa questão do Kleina. Se você quiser. Claro. Posso responder. Fica à vontade. Não, é assim, eu olho muito o elenco também, e a possibilidade do elenco entregar. Guarani, para mim, nas mãos de outro treinador, renderia muito mais do que rendeu na mão do Alan Al. E o grupo não mudou tanto, olha o futebol que o time está praticando com o Daniel Paulista, recebendo alguns reforços. Pega o time titular, né, do Paulista e transporta para o Campeonato Brasileiro. Agora, na Ponte, vale um segundo volante que não seja marcador que pode jogar na Ponte. E responde porque não tem. Falando dessa característica de volantes aí que são só marcadores. O Luiz pode ser um cara que, se for efetivado de primeiro volante, dá uma outra situação no meio-campo da Ponte que não está formado ainda. Qual é o parceiro que a gente vai colocar do lado dele ali? Certeza absoluta que o cara põe para jogar e dá conta. Ninguém responde porque não tem. Só tem o Camilo. Está jogando uma bolinha bem pequena, diga-se. Então não é questão de critério. Você não pode julgar o trabalho do treinador sem considerar o time que ele tem nas mãos. E o Guarani com o Alan Al tinha um material humano muito, mas bem diferente desse time real da Ponte, pelo menos no meu conceito. Não é? Cada um enxerga futebol de uma maneira e todo mundo tem o seu conceito. O Vinte tem a razão dele e eu trabalho diante do conceito e da maneira que eu enxergo o futebol. Então, o Gilson Kleina é retranqueiro, ele faz escolhas que não me agradam, mas eu tenho que concordar que com os jogadores que ele tem na mão e os problemas físicos que o time dele está enfrentando ainda, trabalho totalmente desequilibrado, que agora me parece que está vindo para a realidade, de uma realidade pelo menos aceitável, ele está conseguindo. Não adianta eu arrebentar o treinador, não estava aí o Fabinho, deu conta, veio o Gilson, está dando conta, vai trocar de novo. Então, é uma questão de elenco. Sim. Então,
Perfeito, respondido aqui. Inclusive para outros ouvintes. Pois não, Batistão, sua opinião sobre a Ponte em pauta aqui no Bandeirantes Esportiva. Depois desse empate contra o Vila Nova, amanhã tem um compromisso contra o Avaí dentro de casa, Batistão. O jogo contra o Vila Nova foi muito ruim, né? A Ponte não conseguiu jogar, o adversário também não. Foi o circo dos horrores. Então não dá para fazer o recorte da qualidade técnica, porque o jogo realmente foi muito ruim. O que eu vejo de importante é o fato da Ponte não ter perdido. Porque, primeira vitória em casa, aí foi para este jogo, se perde a partida contra a equipe do Vila Nova. Tudo aquilo de positivo que conquistou numa primeira vitória ia por terra. Aí ia ter que recomeçar de novo. Aí o jogo contra a equipe do Avaí, claro que o emocional conta muito. O atleta, quando está com a autoestima elevada, ele arrisca um pouco mais, ele erra menos, porque ele tem condição mais tranquilidade para poder desenvolver o futebol. Então, o fato de não ter perdido, eu vejo isso como um fator importante. O ataque não funcionou. O Moisés, no primeiro tempo, foi o jogador que melhor desenvolveu, mas também errou demais o alvo, não conseguiu acertar o gol. Às vezes ele vem de cabeça abaixo, né? E ele acha que o gol está ali. E ele domina bem, como foi a principal jogada criada pela Ponte Preta. E aí ele chuta para lá. Tem que dar uma levantadinha na cabeça para ver o posicionamento do gol, aonde que está o gol, não achar que o gol está para lá. E o Moisés, que é o cara que marca os gols da Ponte, artilheiro do time da Ponte, precisa ainda, ele que não fez base, às vezes comete alguns erros que são erros notadamente vistos em jogadores que não tiveram esse trabalho de base. É lá que se corrige esses defeitos. Mas não perdendo a partida, entendo que a Ponte terá condições sim de vencer a equipe do Avaí jogando em casa, vem robustecida, 4 pontos. Em 6 disputados, o Gilson Kleina chamava atenção para esse detalhe, sendo que um jogo foi fora de casa, então o empate, todo empate fora de casa é positivo. Com relação à defesa, eu não acredito que o Fábio Sanches vai ganhar a oportunidade para jogar nessa defesa no lugar do Cleilton. Ele é um jogador experiente, né, de 30 anos, mais de 100 jogos com a camisa do Goiás. O Fábio Sanches foi revelado pelo Mojimirim, aqui na região de Campinas. Deu uma rodada boa, né, no jogo no Atlético de Sorocaba, América Mineiro, 15 de Piracicaba, América do Rio Grande do Norte, Asa de Arapiraca, Paysandu, Avaí e Goiás. Não acho que ele vai jogar, porque em todas as oportunidades que o Gilson Kleina teve, ele colocou, faltando lá na reta de chegada dos jogos, ele tem colocado o Juan Renato, que era o zagueiro titular. Aliás, o período trágico da Ponte aí, né? Por isso que ela está amargando a zona de rebaixamento, foi exatamente com a presença do Juan Renato. O Juan Renato é um zagueiro canhoto, tem alguma habilidade e talvez isso custa muito caro, porque ao invés de zagueirar como ele deveria fazer, ele tem essa mania de sair jogando lá atrás. Ele acha que tecnicamente ele deve fazer isso e em muitas oportunidades acaba rifando essa bola ou então criando dificuldades para a defesa. Se fizer isso, se colocar o Juan Renato, o jogo terá muita emoção, porque o Juan Renato já mostrou que não funciona. Mas o grande problema é que os treinadores, não é só o Gilson Kleina, eles costumam fazer isso. O Eli Carlos, que Deus o tenha, já falecido, trabalhou conosco, ele falava da tal de senha. Mas ele falava da senha, jogador que toda vez que entra, acrescenta, toda vez que entra, ele coloca algo mais na partida, e aí ele vai ficando com essa senha imaginária na mão, pressionando o treinador para colocá-lo em campo. Olhando do lado oposto a isso, tem alguns jogadores
Não sei se por causa da liderança interna, às vezes acontece muito isso, né? Um cara que fala uma barbaridade, está sempre encostado ali no treinador, mas ele sempre tem vaga no time. Mesmo jogando mal, mesmo não funcionando, mas nem que for lá um pedacinho ele entra no campo. E está acontecendo isso com o Juan Renato. Eu não faria isso não. Eu colocaria na arena o Fábio Sanches para experimentá-lo. Ah, mas não jogou nenhuma partida. É verdade. Ainda não teve nenhuma oportunidade. Mas é experiente, é traquejado, é rodado. Tem possibilidade de fazer esse jogo aí. Porque senão vai voltar tudo aquilo que era anteriormente com o Juan Renato. E o torcedor não aguenta mais isso, e nem nós da imprensa, né, com essa situação fragilizada do sistema defensivo. Com relação ao Camilo, eu até falei hoje no programa Os Donos da Bola, o Camilo deveria ter sido poupado da partida contra o Vila Nova. Tem uma viagem e ele é um jogador de 35 anos. Você exigir de um jogador de 35 anos uma maratona de jogos, como a Ponte está exigindo do Camilo, é muito cruel. É muito cruel. Então, não é que ele deve jogar uma partida assim, uma partida não. Mas de vez em quando, ele precisa ter um descanso. Então ele saiu no intervalo, já foi positivo, apesar de que o Gilson Kleiner falou na coletiva que só substituiu porque o Camilo sentiu uma fisgada no joelho. E aí ele colocou o Thales. O Thales não foi bem, mas ninguém foi bem. O time da Ponte foi horroroso. Ninguém conseguiu luzir nesse time da Ponte contra o Vila Nova. Um jogo muito picotado, né? Com muita marcação, o jogo não andava, a bola não rolava, ficou um negócio horroroso. Mas o Thales, ele tem qualidade. Aí alguém pode dizer, mas poderia então colocar o Renatinho. Eu não vejo o Renatinho fazendo esse trabalho de meio. O Renatinho é um meia atacante, é para jogar um pouco mais à frente. Com meia de articulação, o Renatinho no time, fazendo esse trabalho um pouco mais à frente, uma espécie, antigamente tinha o ponta de lança, era chamado de ponta de lança, e esse jogador que não é um meia de armação de articulação, mas também não é atacante. Ele atua na frente ali, exatamente no caso do Renatinho, do lado esquerdo. Mas o Renatinho é muito útil. Ele estando no banco de reservas, ele pode, especialmente na partida no Majestoso, entrar no segundo tempo e dar um toque de qualidade. Ele não tem a parte física, que ainda não é a ideal, mas um pedaço do jogo no segundo tempo ele tem condição. Com 5 substituições, ele pode ser aproveitado e muito bem aproveitado pelo Gilson Kleiner. Com relação ao Rodrigão, o Rodrigão, se o Gilson Kleiner não arrumar um jeito do time municiá-lo, ele não vai fazer os gols. O Gilson Kleiner também na coletiva falou, daqui a pouco é artilheiro, o Rodrigão vai fazer um gol e aí vai começar a fazer os gols. Mas como é que ele vai fazer os gols, sendo que a bola não chega para o cara, ele é um centroavante. Aí ele sai da área para buscar essa bola na beirada, ou então buscar essa bola aqui atrás. Não vejo o Rodrigão fazendo isso. Se ele é um centroavante, se ele é um homem de área, se ele é um cara do arremate, ele tem que ficar lá, caramba. Ele tem que ficar ali nas imediações, gravitando ali nas imediações da área. E alguém tem que produzir esse jogo para que a bola possa chegar para ele. E aí ele sim, em condições ali na entrada da área, dentro da área, numa bola cruzada de cabeça ou então numa bola rasteira, na definição ele meter a bola na área. Se ele fizer essas jogadas que ele está tentando fazer para poder participar, porque também tem essa, né? Como a bola não chega, o cara vai ficar lá assistindo o jogo. Terá um ingresso privilegiado, assistindo o jogo dentro do gramado. Então tem que montar um esquema de jogo. Está faltando isso para o Gilson Kleiner, fazer com que os demais jogadores possam municiar o Rodrigão, e ele com certeza, se isso acontecer, será muito útil. Bom, então fica a expectativa amanhã, né, para saber como será montada essa Ponte Preta, tirando os mistérios
e esse jogo contra o Avaí. Amanhã a gente fala um pouquinho mais também da questão do Avaí. E você, torcedor ponte pretano, pode mandar sua mensagem de texto e de áudio, né? Porque já tem o Fala Galera, então pode gravar aí sua voz para 971021493. Lembrando, até no máximo 45 segundos, 1 minuto estourando, tá? Mas eu confio no poder de síntese dos nossos ouvintes. Já você vem com mais da Macaca, ok, Antônio Lupe? Ok, Júlio. Alguém me chamou? Ou eu estou ouvindo coisas? Está ouvindo coisas. Ah, é? Então tá bom. Eu vi um Júlio, mas acho que é o Alexandre me chamando pro intervalo. Então vamos pra ele, 6 horas. Trânsito. Na região da rodoviária, lentidão pela General Euclides Figueiredo, entre a Lix da Cunha e a Pereira Lima. Pela Barão de Parnaíba, o tráfego é intenso entre a Barão de Itapura e a Benjamin Constant. A 11 de agosto também tem tráfego carregado entre a Doutor Mascarenhas e a Benjamin. Fubá amarelo é o ingrediente secreto do bolo quentinho de São João e com goiabada. Já provou? Não? Acesse o site Caldo Bom e pegue a receita. Caldo Bom, por que não festa julina? Carlos Batista. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra. Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu, agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, bola rolando na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste momento, Ituano e Figueirense vão empatando 0-0. E hoje tem Copa América, semifinal, Brasil e Peru, narração de Ulisses Costa aqui na Bandeirantes. Você acompanha a concentração às 7 horas e também a bola rolando às 8 horas. O Brasil em campo buscando a classificação para a grande final da Copa América.
Final da 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico goleou o Operário 5-0, segue o líder, Timbu. O Coritiba venceu o Remo 2-1. O Vasco tá emplacando uma sequência melhor, o Vasco venceu Confiança 1-0. CRB passou no clássico contra o CSA e venceu por 1-0 no Rei Pelé. Sampaio derrotou Londrina 1-0. Brasil e Cruzeiro empataram 0-0. Avaí e Botafogo 1-1, mesmo resultado de Vitória e Goiás. Vila e Ponte 0-0 e o Guarani goleou o Brusque 4-1. Náutico 21, Coritiba 19, Sampaio 18, Goiás 16, é o G4. Guarani é o 8º com 13 pontos e na zona de rebaixamento todo mundo com 7 pontos. Brasil, Ponte, Londrina e Remo é a Série B do Campeonato Nacional. Futebol é com a Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Trânsito. Salles de Oliveira tem trânsito intenso na chegada a João Jorge. Pela Prestes Maia, o motorista reduz a velocidade no sentido Santos Dumont, do Parque Itália até o trevo Sérgio Mota. Pela Via Expressa Valdemar Pascoal, o trânsito é intenso da Doutor Quirino até a Prestes Maia, sentido Faria Lima. Dica do dia, NexGuard. Diga bye-bye para as pulgas e carrapatos do seu cachorro. Dê NexGuard para ele. Proteção que dura um mês inteiro. Carlos Batista. Ótica Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Na Fábrica dos Óculos você encontra armações de marca própria por apenas R$ 49,00. Isso mesmo, você paga só R$ 49,00 nas armações de marca própria. E se você quer unir o que é bom, bonito e barato, a Fábrica dos Óculos é a melhor ótica para comprar os seus óculos. Qualidade, bom preço e excelência no atendimento é lá, na Fábrica dos Óculos. E agora, atenção, tem nova loja na Avenida Doutor Campos Salles, 786, no centro de Campinas. Ficou ainda mais fácil e, além disso, você também encontra mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e no Facebook, @fábrica.óculos e veja a loja mais próxima de você. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco. Informações do Guarani chegando aqui na Bandeirantes com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo band por aí, Marquinhos? Também, né? Segunda-feira tranquila, legal. Sabe qual foi a novidade, ou pelo menos a novidade que todo mundo esperava no treinamento do Guarani hoje, Júlio Nascimento? Quem? Eduardo Persson. Aí, o irmão de Júlio César. Júlio César? É ele mesmo, né? Parece muito, cara. Fico chocado, assim, como são semelhantes os dois jogadores do Guarani, o Persson com o Júlio César. Até podia o departamento de comunicação do Guarani bolar uma foto, uma brincadeira dos dois lado a lado, né? Porque seria muito interessante. Seria sim, Júlio. Então ele agora só tem a questão do ritmo de jogo, né? Para ser aproveitado aí pelo técnico Daniel Paulista. O atleta teve a ruptura dos ligamentos do joelho, passou por cirurgia, 8 meses mais ou menos do tempo da cirurgia até agora a volta aos treinamentos da equipe do Guarani. Além do trabalho, né? E aí a gente tem que falar do Dr. Wanderson, Dr. Raí, Dr. Marcos, pessoal da fisioterapia, da recuperação. O jogador tem que ter muita, mas muita força de vontade, né, Júlio? Precisa, né, Marquinhos? Ainda mais hoje num ritmo
maluco, intenso que é o futebol, tem que ter muito esforço mesmo. Mas, inclusive, a gente tava falando do Júlio César, a gente vai entrar nessa seara do jogo ontem, a goleada do Guarani, mas tem muito ouvinte aqui mandando, olha, temos que valorizar mais o Júlio César tem um papel tático importante, e não é só marcar lateral. Muitos ouvintes aqui me chamou a atenção, viu, Marquinhos? A quantidade de torcedores que se mobilizaram para defender o Júlio César, que dos atacantes aí, se eu não estiver enganado, é o único que não marcou na Série B. O único gol do Júlio César, que foi um golaço, diga-se de passagem, né, de letra, todo elegante. O gol do Júlio contra o Novo Horizontino foi lá no Paulistão. Na Série B, ele não marcou, né? Colabora de outras maneiras, mas é um jogador aí que a galera tem defendido, pelo menos aqui no WhatsApp da Bandeirantes. Mas por outro lado, o Guarani, por exemplo, tem o artilheiro Regis, né? O jogador que acabou balançando as redes em 2 oportunidades e esmerilhou. Eu costumo dizer o seguinte, e aí a gente tem que compartilhar da ideia dos treinadores. O futebol, ele é uma soma de resultados, ou seja, é uma soma dos trabalhos, tanto da defesa quanto do ataque. E aí o ataque do Guarani funcionou, mas a zaga não esteve tão bem, mas tomou apenas um gol na vitória por 4-1 em cima da equipe do Brusque. Ontem foi um dia, para mim, Júlio, claro que tivemos falhas, né, em relação ao time do Guarani, mas foi uma partida brilhante, vamos colocar assim, do Bugre diante do Brusque, jogo que você narrou aqui na Bandeirantes. Tá com um fôlego legal, hein, Júlio? Te contar um negócio do Marquinhos, domingo de manhã a voz não vem, parece, mas deu tudo certo. Depois do sereno não é nada fácil, não. Não, mas, cara, não sei o que acontece, parece que ela demora mais pra emplacar, mas deu tudo certo, foram 5 gols, né? Todo narrador gosta de narrar muitos gols. E que bom que o time da nossa cidade, né, o time que a gente acompanha e representa aqui, no caso do Guarani ontem, era o envolvido, conseguiu uma grande apresentação. Com 30 minutos, já estava 3-0, média de 1 gol a cada 10 minutos no primeiro tempo do Guarani. E depois teve outro gol ainda do Edu, aos 40 minutos, né, no caso do Brusque. Então, só no primeiro tempo, a cada 10 minutos, em média, ele estava narrando um gol. Foi um jogo bem agitadão mesmo. Não pode usar muito em média, hein, Júlio? Isso aí é verdade. Ainda chego lá. Júlio Nascimento. Só tem artista aqui, só tem maluco. Depende da quantidade de pizza que chega pro estúdio, né? Isso, esse é o ponto, Marquinhos. Olha, quando eu comecei a trabalhar em rádio, não lembro quem me deu esse conselho. Confesso, prometo que eu não lembro, mas eu guardo isso até hoje. Ele diz o seguinte: para o sucesso no rádio, você tem que fazer amizade com o operador. Seja amigo do operador. Que aí você estará sempre protegido. Se você for mala com o operador xarope, aí você tá ferrado. Vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. E então, tem um detalhe, né? Aquela velha história. Viu, Guilherme? Né, Alexandre? Se a abertura do programa for legal, for tranquila, o resto do programa vai bem, Júlio. Vai bem, vai fluindo. Tá, bom, a gente tá descontraindo um pouco. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro Raimundo Pereira, que eu encontrei ontem no Taquaral, e ele falou o seguinte: Marquinhos, parabéns, cara, gosto de ouvir, não sou torcedor do Guarani, ele me falou, né? Ele falou assim, sou torcedor da Ponte, mas gosto de te ouvir porque o seu boletim é diferente, você brinca, você dá risada, você tira sarro. Ele disse que vai pra casa, Júlio, ouvindo a Bandeirantes e dando risada. Quer dizer, tudo bem, Raimundo, meio que de repente você me chamou de palhaço, mas brincadeira à parte, muito obrigado, um abraço pra ele que tá sempre curtindo a Bandeirantes, viu, Júlio? Ai, Marquinhos, você é demais. Marquinhos, fica aí que eu vou precisar da sua ajuda, até pra mais informações pra sequência da Série B, principalmente o jogo contra o Londrina, mas eu quero aqui ouvir o Batistão, também o CH, sobre essa goleada do Guarani ontem, né? Os pontos que o Guarani apresentou ontem contra o Brusque. O Daniel Paulista tinha prometido, o CH, depois daquele jogo contra o Curitiba, que o Guarani seria mais agressivo ofensivamente dentro de casa, nos próximos jogos no Brinco. Pelo menos com base no jogo de ontem, o Guarani entregou isso, né? Acredito. Foi bem intenso o time, né? Buscando gol a todo momento. O segundo tempo administrou um pouco mais, mas no começo voltou incisivo de novo, querendo o 4º gol. A diferença da partida foi o ataque do Guarani. Os 4 estavam inspirados ontem. Regis, Júlio César, Davó e Bruno Sávio. Estavam voando. O Diogo também muito bem no jogo, né? Se apresentando, fazendo até gol, né? Vejo o Diogo Matheus fazendo gol com tabelinha, essa coisa toda. O time foi muito bem. Não deu chance. Quando o Brusque acordou,
já tinha tomado 3. Então eles sentiram um baque, perceberam a força do Guarani, né? Transição do meio campo, né? Esse toque de bola, né? Rodrigo Andrade, Bruno Silva, Bidu ontem um pouco mais defensivamente, né? Trabalhando de uma maneira mais defensiva, né? Muito por conta do lado direito ser muito forte do Brusque. Depois o professor Daniel Paulista explicou isso na entrevista coletiva, mas o que vimos foi um time que não deu chance para o Brusque no primeiro tempo respirar. No segundo tempo, terminou o Brusque, né? Bem no finalzinho do... O Guarani jogou de uma maneira muito forte 30 minutos. Depois deu uma tirada de pé, é natural, porque você faz 3-0, há um relaxamento mental, não tem jeito, e você manter 45 minutos daquela intensidade, da maneira que o time estava jogando. Caiu de produção no final do primeiro tempo, veio o intervalo, o time voltou reposicionado, zagueiro jogando um pouco mais à frente, né? O bloco final foi empurrado para frente, ali no meio tinha uma liberdade, né? E essa liberdade estava causando problema para o time do Guarani ali na frente dos volantes. Isso foi ajustado, também o posicionamento dos volantes. O time voltou mordendo, fez o 4º gol, aí a fatura ficou praticamente decretada e o Guarani fez um jogo que eu não me lembro ter visto nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então o time está de parabéns, mas sempre dizendo que Diogo, Regis, Júlio César, Davó e Bruno Sávio, além do Gabriel Mesquita, quando precisou dele, ele pegou 2 ou 3 bolas muito boas. Então, quando você tem aí 5, 6 jogadores jogando acima da média, dificilmente o seu time vai perder. E foi o que aconteceu. 4 gols, eles não demonstraram o que os times criaram. O Guarani minimamente poderia ter feito mais 2, e o Brusque pelo menos mais 2. Então o resultado correto da partida seria um 6-2, 6-3. Uma bela partida de futebol, e o Guarani venceu um time organizado e de jogadores competentes. O trabalho do Gerson com o Jota, lá do Brusque, é um trabalho muito bom. O time continua aí com 13 pontos, com um jogo a menos, está no bolo, não é? E é um time muito organizado, meio campo, ataque, muito perigoso. O destaque para o Edu, que fez 1 gol, o Regis fez 2, agora o Regis tem 6 gols na competição, é o vice-artilheiro, e o Edu, centroavante, número 9 do Brusque, tem 7, e um cara muito bom jogador, cara que incomodou muito o Guarani. Parabéns, porque essa vitória tem que ser realmente comemorada, porque o Guarani ganhou em casa, fez 4 gols contra um time competente. E você, Batistão, o que você viu de positivo dentre tantos pontos, né, ofensivos do Guarani? Se você tem algo a mencionar também sobre o que o Daniel Paulista falou na coletiva sobre pés no chão, porque o time tem muitos erros, está ainda numa sequência de construção. Claro que tem o lado empolgação do torcedor, mas ele entrega pelo menos o primeiro momento que ele prometeu, uma reação atuando como mandante, Batistão. Eu até no meu destaque inicial eu dei relevo ao trabalho que o Guarani fez nestas 2 partidas. É apenas um recorte contra o Cruzeiro e ontem contra a equipe do Brusque, 2 jogos, 7 gols. É muita coisa. É um ataque altamente produtivo. E até eu vou dar destaque aqui, né, para o Bruno Sávio. Bruno Sávio, que teve problemas pessoais recentemente. A esposa teve um aborto espontâneo. Ele também perdeu 2 primos por Covid. Então passou por poucas e boas. Demonstrou muita qualidade de superação. E ele, o Bruno Sávio, em 15 jogos, estou falando da Série B, a B-Zona, ele tem 15 jogos com a camisa do Guarani, marcou 7 gols. Então é uma média bastante elevada, sendo que normalmente é o centroavante que é mais cobrado. Apesar de que o centroavante do Guarani é o Davó e não vem fazendo os gols. E o outro personagem que eu gostaria de destacar aqui também é o Eduardo Persson. Eduardo Persson há muito tempo parado. O último jogo dele foi 25 de outubro de 2020.
E ele sofreu, portanto, uma ruptura, né, dos ligamentos joelho esquerdo. E ele, naquela oportunidade, passou pela cirurgia e tinha uma expectativa de retorno de 9 meses. O mês, julho. Nós estamos em julho, portanto, acho até que ele deu uma antecipadinha, não sei se era início de julho, mas o mês era julho, então muito tempo parado não é fácil. Porque o jogador, quando ele está atuando, mesmo que não é titular, ele está entrando de vez em quando, também dá uma entrevista aqui, um outro ali e tal, ele está se sentindo útil. Agora, o jogador com uma contusão deste tamanho, tanto tempo parado, o cara tem que ter uma força mental, tem que ter o apoio da família. A religião, muitas vezes, dá um suporte emocional também bastante grande, porque veja a dificuldade. Primeiro, a cirurgia, né? Qualquer que seja a cirurgia, é sempre uma preocupação. Aí vem a recuperação, aí vem a fisioterapia, que é um negócio terrível, doloroso. E o jogador, ele gosta de jogar futebol, ele não gosta de ficar fazendo essa recuperação, mas é necessário. A recuperação, muitas vezes, é tão importante ou mais importante do que a própria cirurgia. Então, eu admiro esses jogadores que ficam tanto tempo assim no departamento médico e conseguem se recuperar, conseguem, inclusive, se colocar depois à disposição para seguir a carreira. O Guarani está de parabéns, porque o Persson se machucou, se contundiu, e o Guarani, mesmo assim, renovou o contrato dele. Renovou o contrato e deu todo o suporte necessário para ele fazer a recuperação. Eu lembro do Ronaldinho, fenômeno. Ficou 2 anos inativo, se recuperando de uma lesão fortíssima de joelho, e ele voltou e depois, na sequência, quando todo mundo achava que ele estava acabado para o futebol, ele voltou a jogar futebol e nos deu uma Copa do Mundo, Coreia-Japão, e o Brasil, portanto, com o Felipão no comando, foi campeão do mundo. Então é difícil, é muito difícil, é por isso que eu estou dando aqui o relevo no trabalho feito, já que o Marquinhos trouxe a informação de que o Persson está recuperado e, portanto, voltou a treinar com bola, se colocando à disposição para até aumentar o leque de opções. Ele é um volante, né? Atua no meio-campo, ali na posição do Rodrigo Andrade. E o Guarani está precisando, porque, veja, toda vez que há necessidade, nesse jogo contra o Brusque, novamente aconteceu, o Carlão entrou, jogou acho que 20 e poucos minutos, estava sentindo, teve que ser retirado, um problema na panturrilha, e aí o técnico parece que não tem muita confiança no Titi. Até foi perguntado por mais de um repórter na coletiva por que ele não colocou o Titi. E ele falou, muito jovem ainda, tem que ir entrando aos poucos, ganhando rodagem, e daqui a pouco ele é bom, tem qualidade, mas não coloca para jogar. Então significa que o técnico nos treinamentos ainda não tem confiança no Titi. Até depois colocou ele num pedaço do jogo lá, até teve uma bola cruzada. Primeira bola, que seria a intervenção dele, acabou falhando, quase aconteceu o gol do Brusque. Então teve que recuar, recuando para a defesa. O Bruno Silva abre esse buraco no meio campo, até porque entra o Índio. E o Índio joga diferente, numa faixa diferente do campo do que o Bruno Silva. O Bruno Silva joga pela direita e o Índio joga pela esquerda. Então abre um buraco. Então o setor de marcação sofre muito, né? Estoura inclusive nos zagueiros, e o meio-campo sofre também porque ele é um homem de passe, ele consegue fazer uns passes laterais importantíssimos. E aí o Índio não tem condição de fazer isso. Não tem condição técnica. Ele é um jogador que não participa. Ele corre para lá, corre para cá, corre para lá. A impressão que dá é que ele está se escondendo do jogo. A bola, quando chega nele, ele toca curtinho, assim, um passe curtinho para não se comprometer. Parece que também está faltando confiança ao Índio, muito criticado pela imprensa, pela torcida.
ele está tendo as oportunidades, o treinador mostra que confia nele, que acha que ele tem condição de recuperar alguma coisa que o técnico acha que ele tem, mas pelo menos nesse jogo ele não comprometeu. Não armou nenhum contra-ataque, não errou nenhum passe fatal, e isso já é bastante proveitoso, né? Porque o Guarani tem a questão do saldo de gols também, é fundamental, importante, porque na reta final lá ele será importante. Gostei do Guarani, apresentou um ótimo futebol e está dando indicativos de que já vai entrar no G4. Muito bem, aqui atendendo rapidamente alguns ouvintes bugrinos. O Adriano, será que a diretoria não percebeu que o Guarani não tem reserva para volante e para as laterais direita e esquerda? Manda aqui a mensagem, o Adriano, obrigado pela mensagem. Mais ouvintes aqui do Guarani, gostei muito do Júlio César, acho que é um jogador taticamente importante. O Álvaro aqui mandou a mensagem. O Celção de Valinhos, boa tarde, Júlio, parabéns pelo trabalho, por favor, nem essa mensagem para a nação bugrina. Estamos no caminho certo, diretoria, mais comissão técnica, mais jogadores. Agora falta a torcida entrar junto e formar um time forte para subir. Assim, os torcedores corneteiros que somente enxergam defeitos, fiquem sócios torcedores para ajudar e parem de cornetar. Manda aqui o nosso Celção. O Kleber Siqueira, vocês lembram do Samúdio? Estava no cavalete quando o técnico colocou para jogar e começou a sair os gols, principalmente de cabeça, vieram zoiudos e levaram embora. Geralmente é o que acontece, principalmente no Guarani, infelizmente, ficamos manco no meio do campeonato. O Kleber Siqueira de Campinas manda aqui, tá citando sobre o Regis, né? Que de manhã alguns ouvintes disseram que estavam preocupados porque o Regis estava muito valorizado, e aí vem os outros times, abrem os olhos para cima do jogador que tá indo bem. Pelo menos os rivais de Série B não podem levar o Regis, né? Porque já passou aí dos 7 jogos. Boa tarde, Band. Eu acho que Botafogo e Vasco terão uma ajudinha extra da arbitragem para subir. Isso está mais do que claro. O Alexandre Bugrino do Cambuí mandando aqui a mensagem dele. Boa tarde, Júlio, amigos da Band. O Guarani não pode perder a chance de trazer os 3 pontos de Londrina. Amanhã o Londrina joga em Ponta Grossa na semifinal do Paranaense. Sábado passado jogou em São Luís. Portanto, o time vai estar pregado fisicamente e o Guarani tem que aproveitar a oportunidade para ganhar o jogo. Abraços. O William Tic 6, Reduto de Bugrinos. Escreve aqui o William. O Londrina, que é o pior mandante da Série B, não venceu jogando no Estádio do Café. Meu nome é Kleberson. Não seria interessante aumentar o salário do Regis e prorrogar o contrato até o final de 2022? E aí, CH, vale a pena já, de repente, pensar num plano futuro pro Regis? Pergunta aqui o Kleberson. É muito difícil o futebol de hoje encontrar jogadores não só como ele, como o Andrigo também. Aí depende, eu não posso falar sobre planejamento financeiro com detalhes, mas respondendo tecnicamente, se acontecer uma oportunidade, eu faria isso sim. Agora, acho muito difícil que o jogador aceite. Com o tempo meio numa zona cinzenta lá no Cruzeiro, né? Surgiu a oportunidade, o Guarani foi muito rápido e competente, trouxe para Campinas, recuperando o jogador, e eu tenho, assim, a impressão, não nesse momento, tá? Mas eu acho que um pouco mais à frente o Regis possa pensar em algo um pouco maior para ele. Aí depende também, é uma questão de momento, se o Guarani vai conseguir subir ou não. Respondendo nesse momento é muito difícil de tomar essa decisão. Mesmo porque o Regis, ele tem, tecnicamente, não há discussão, mas ele é histórico ultimamente de alguns problemas físicos. Então, eu acho que tem que lidar com essa situação com bastante cuidado. Eu não tenho uma resposta pronta porque, repito, tenho condição de falar sobre o planejamento financeiro do Guarani nesse momento. Eu quero ouvir o Batista também se vale a pena pensar no plano futuro pro Regis, mas antes aqui o Perna, Vila Boa Vista, tá mandando assim: Júlio, só a Europa tira o Regis de nós, kkkkkk. E mais cedo um ouvinte também brincou, e eu gosto desse humor exagerado, dessa empolgação, desses apelidos. Eu acho que isso faz parte do torcedor, né? E mandou o seguinte: o Regis é o Messi sem cabelo.
está sendo o Messi sem cabelo. Sensacional. Acho que é Lucas o nome do nosso ouvinte que mandou isso mais cedo. E aí, Batistão, vale a pena pensar num projeto aí a longo prazo pro Regis no Guarani? Sim, eu não tenho dúvida de que o Regis será o grande protagonista dessa Série B abezona. A menos que tenha algum tipo de problema aí, né? Contusão, tomara que não aconteça isso. Mas está jogando, o atleta é suscetível a esse tipo de problema. E também, sim, existe uma real possibilidade da saída dele. Porque se ele continuar jogando o que ele está jogando, e muito provavelmente isso vai acontecer, porque o atleta, além de ser bom tecnicamente, ele está confiante. Então, nada melhor do que o jogador confiante para colocar em prática a sua característica, que é a técnica, que é a habilidade, que é enfiar uma bola, fazer os gols, né? Ele está fazendo gols. O gol é importante porque ele personaliza o atleta e também dá essa confiança no aspecto emocional. Então, continuando assim, a Série A virá atrás dele. Aí há uma dificuldade grande, porque os times da Série A, o potencial financeiro é infinitamente maior. E eu estou falando, não estou falando nem de um Flamengo ou então de um Palmeiras. Talvez o São Paulo, né, está fazendo uma péssima campanha na competição até aqui, mas estou falando dos times médios da competição que têm o dinheiro da televisão. Então podem pagar bem mais do que o Guarani tem condição de pagar, porque recebe um valor muito baixo da televisão, da emissora que tem os direitos de transmissão. Aliás, a TV a cabo, que tem os direitos de transmissão, a Sport TV, colocou os 5 gols mais bonitos do mês, ganhou o gol do Paulo Sérgio, aquele de bicicleta, mas o Guarani entrou nesta seleção, né? Entre os 5, o Guarani entrou com 2. Um gol do Bruno Silva, uma batida maravilhosa, um gol realmente muito bonito, e o gol do Regis, na partida contra o Cruzeiro, 3-3 lá em Belo Horizonte, aquela bola que ele trocou passes ali, o Davó devolveu de calcanhar, e ele deu uma cavadinha, bateu por baixo da bola, por cima do goleiro, meteu na rede um golaço. Então, de 5, o Guarani contribuiu com 2. É bem verdade que nenhum recebeu a votação máxima que o gol do Paulo Sérgio foi eleito. Lá pela equipe do Operário, gol de bicicleta é sempre raro. É uma raridade, difícil de sair. Quando sai e ele está concorrendo, quase sempre vai ganhar o gol de bicicleta. Mas o Guarani contribuiu com 2, então vem marcando golaços, vem fazendo gol. O Regis realmente está muito bem. Então acho sim que o Guarani deveria fazer um plano de carreira para tentar segurar um tempo mais o Regis no Brinco de Ouro. Bom, Marquinhos, para o próximo jogo então, fica a expectativa para saber do Carlão, né? Só a questão do Carlão, né? Lembrando também que no treinamento de hoje, Júlio, o goleiro Rafael Martins e o atacante Matheus Souza, né? O Mateuzinho, né? Muita gente chama de Mateuzinho, mas é o Matheus Souza o atacante. Eles acabaram treinando no gramado, né? Enquanto o zagueiro Ian Carlo, aquele que foi contratado e na estreia se machucou, zagueiro, e também o Tony, fizeram um trabalho de fisioterapia com o Carlos Vecchi, que é o preparador físico do Guarani. E aguarda, é claro, a situação do Carlão. Lembrando que o Thales cumpriu suspensão e ficará à disposição para a partida de sexta lá no Estádio do Café, lá perto da rodoviária, onde um amigo nosso tomou Todd e capotou, Júlio. Vamos ouvir essa história até sexta-feira, com certeza. Marquinhos, daqui a pouco você vem com mais do Guarani combinado? É só chamar. Você, torcedor bugrino, pode continuar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 97102-1493. Já tem Fala Galera e a sua participação aqui no Bandeirantes Esportiva. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Carlos Batista.
Gostaria de renovar e mudar as cores da sua casa ou então da sua empresa? Modernizar uma parede com efeito diferenciado. A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Os melhores profissionais do ramo capacitados para bom atendimento você encontra na Tamandaré Tintas. Melhor preço e condições de pagamento. Atua há 25 anos no mercado de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. Tem as melhores marcas do mercado e possui a linha completa da Souvenir, com mais de 1.500 cores para você escolher. E você ainda pode escolher essas cores em qualquer tipo de tinta, seja para madeira, metal, parede, ou ainda dá para escolher o acabamento da tinta. Lá você encontra boa troca de experiências, conhecimento apropriado dos produtos, toma aquele cafezinho e tem muitos outros motivos para voltar sempre. Atualmente a Tamandaré conta com 6 lojas para melhor atendê-lo, sendo 3 unidades em Indaiatuba, tem uma unidade em Elias Fausto, uma loja em Vinhedo e a outra em Salto. Entre no site e confira a unidade mais próxima. tamandaretintas.com.br e siga as dicas nas redes sociais, @tamandaré.tintas. Trânsito. Salles de Oliveira tem trânsito intenso na chegada a João Jorge. Pela Prestes Maia, o motorista reduz a velocidade no sentido Santos Dumont, do Parque Itália até o trevo Sérgio Mota. Pela Via Expressa Valdemar Pascoal, tráfego carregado da Doutor Quirino até a Prestes Maia, sentido Faria Lima. Você apoia a cozinha regional? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guiaalimentar.org.br, uma iniciativa IDEC. Bandeirantes Esportiva. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, tem semifinal da Copa América nesta segunda-feira às 8 da noite. Engenhão, estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Brasil enfrenta o Peru com transmissão de Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. Provável Brasil do técnico Tite, com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Casemiro, Fred, Roberto Firmino, Paquetá, Richarlison e Neymar. Já o provável Peru, de Ricardo Gareca, com Galesse no gol, Lora, Araújo, Callens Abram e Marcos Lopes, Tapia, Yoton e Cueva, Razel Garcia e Lapadula. Quem apita o jogo é Roberto Tobar do Chile, às 8 horas, bola rolando com transmissão da Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail: brasitone@brasitone.com.br. Telefone: 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone,
Smartone, a solução mais próxima de você. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Revestimento glacial Off-White acetinado 32 por 59 em cepa por 49,90. E tem mais. Kit gabinete Saveiro, 2 portas, cubo e espelho, branco, Selite, apenas 399,90. Ofertas válidas até o dia 8 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. E tem mais: ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. Anota aí o endereço: Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Fica ali próximo do novo UPA do Carlos Lourenço. Anote o telefone do Disque Entregas: 3295-5188. E o WhatsApp é o 99947-1980. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entregas. E atenção, Ouro Verde, vem aí uma ampla loja 2. Anote o endereço lá no Ouro Verde, especialmente para a população do Ouro Verde. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, Jardim Cristina. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, Jardim Cristina, lá no Ouro Verde. Cirúrgica Popular. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, vamos aqui com nossos ouvintes pelo Fala, Galera. A primeira mensagem vai pro ar. Opa. Boa tarde a todos. Aqui é o Henrique do Jardim Leonor. Quando Thales e Carlão estiverem dando uma sequência nessa defesa do Guarani, com o Mesquita agora defendendo, finalmente Mesquita começou a defender bolas difíceis. Ninguém vai segurar o Bugrão nessa zaga. Beleza. Abraços. Valeu, obrigado pela participação. Gabriel Mesquita ontem teve já um feedback dos comentaristas melhor, né? Foi uma atuação muito boa também do Gabriel Mesquita ontem nessa goleada do Guarani. Foi muito exigido, apesar do resultado. Próximo ouvinte vai falar. Boa tarde a todos. Boa tarde a nação pontepretana. Vamos com força total amanhã contra o Avaí. Vamos buscar essa vitória dentro de casa. Força Ponte Preta. Avante macaca, firmeza no pensamento, e decisão na bola e gol para nós. Vamos avançar nesse campeonato de Série B. Abraço a todos, Ronaldão, Campinas, Cambuí. Valeu, Ronaldão. Ô, Batistão, tem um recado pra você aqui do João, do São Fernando. Fala, João. Fala pro Batistão, Júlio, que o que o Moisés tem que levantar a cabeça pra ver o gol. O Davó também. Não tá faltando isso? Manda aqui o João do São Fernando, que o Moisés e o Davó precisam levantar a cabeça pra marcar gol. Eu até, quando lá estava comentando sobre a Ponte, o jogo contra o Vila Nova, falei isso, né? A principal jogada da Ponte foi produzida pelo Moisés. Ele escapa da marcação, ele é muito bom nesse 1 contra 1. Ele tem um drible rápido, ele consegue escapar do marcador.
entrada da área, pé direito, que é o bom, ele chuta imaginando que o gol está para lá. E o gol não está lá, então uma levantadinha é a falta de confiança que o jogador tem de repente perder a bola. Eu já citei aqui inúmeras vezes e sempre quando falo do assunto eu lembro do Kaká. O Kaká foi destaque no São Paulo, seleção brasileira, disputou Copa do Mundo. Foi destaque em clubes europeus, né, como o Milan. O Kaká marcava muitos gols. Sempre que o Kaká pegava essa bola, ele tinha esse hábito. Isso aí provavelmente deve ter vindo lá desde a base. Kaká que foi lançado no São Paulo pelo professor Oswaldo Alvarez, o Vadão, que Deus o tenha, já falecido. Então ele dá uma levantada, ele sempre levantava a cabeça para olhar exatamente o local do gol, porque esses atacantes, né, citado aí o Moisés, acontece também com o Davó, eles estão vindo com essa bola, mas olhando para a bola. Então eles imaginam que o gol está ali naquela sequência. Mas ele não está na sequência. É os caras que não têm o hábito de nadar, né? Não são nadadores, não praticam natação. Então você já percebeu isso? Você pula mergulhando na piscina e aí você acha que você vai sair no meio da piscina. Você sai lá na lateral. Você vai bater lá na lateral. Você vai indo, derivando e tal, vai bater lá na lateral. Quem pratica natação é diferente, né? Ele já tem o rumo certo e tal, e fica ali principalmente os nadadores que fazem competições, tem a raia, então ele tem que seguir reto até bater os pés lá e voltar. Mas o jogador de futebol é a mesma coisa. Quando ele não olha no gol, ele acha que o gol está para lá. Às vezes dá certo, a bola faz uma curva, mas quase que na maioria das vezes o chute vai para fora, por cima ou então de lado. Então está correto aí o nosso ouvinte que participou, realmente é isso aí. É por isso que eu defendi aqui, né, inúmeras vezes, que o futebol ele tem o preparador de goleiros. Preparador de goleiros é para não tomar gol. Até o Tite tinha lá no Corinthians também o preparador da defesa para não tomar gol, que era o Carille, que depois virou treinador. Não sei se ele tem isso na seleção brasileira, parece que não. Mas o Tite sempre teve este procedimento de ter um auxiliar fixo para treinar o sistema defensivo. Por que que não tem no futebol? Não é o Guarani, não é a Ponte, não são os times de Campinas? Por que que no futebol não tem um auxiliar, né, específico, contratado? Um atacante, um ex-jogador de futebol que tenha sido atacante, talvez seria o ideal para ser ali o treinador de atacante, para dar essas dicas, para falar a respeito dessas nuances, que às vezes o jogador é bom, tem qualidade, sabe chutar no gol, mas está faltando um detalhe, que um coach resolveria isso. Os atores norte-americanos têm coach. Os atores aqui no Brasil, a Rede Globo, por exemplo, tem o coach de ator, né? Então eles orientam como se posicionar em cena, como falar e etc. Então o futebol deveria também ter um coach para atacante. Vamos aqui com mais ouvintes participando no Fala Galera. Boa noite, Júlio, boa noite, Batista, e para toda a equipe. O Bugrino, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas nada é perfeito nesse mundo, né? Só Jesus Cristo. Você veja bem, no caso o Guarani aí, o Índio, ele não tem muita culpa disso, não. Ele é boa pessoa, tudo. Mas você não acha que era melhor ele procurar novos ares para ele? Até por causa da torcida, da imprensa. Ele não deu certo aqui. O cara entra no campo lá, ó, quando ele entra no campo parece o Falcão. Tudo estiloso. Aí pega a bola, gira. Pega a bola, gira e toca. Gira e toca. Fica só girando ali naquele espacinho. Batista, lá na sua origem, você que pisou no barro, fala pra mim, o índio não parece um burro de olaria? Que só fica circulando? Fala pra mim, você que tem na origem ter pisado no barro. Aqui é Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Vocês pegam muito no pé do índio, cara, não dá. Mas ele tem razão, o Jonas tem razão.
realmente o Índio, não sei se falta confiança, qual é o problema? Ele é um jogador canhoto, né? Jogador canhoto é diferenciado. E por que não vai? A coisa não funciona. O Jonas, eu realmente pisei no barro, trabalhava em olaria, a minha família toda trabalhava em olaria. E o burro de olaria, ele fica girando ao redor do picadeiro e também da pipa. Parece um engenho desses de moer cana, e o burro ele fica o tempo inteiro ali, né? Ele fica girando para poder rodar as pás dentro da pipa, para filtrar, para amassar o barro que é trazido em estado bruto, coloca no picadeiro, joga água, fica de um dia para o outro, e aí joga dentro dessa pipa. É um negócio grande, redondo, onde tem lá dentro as pás, parecendo tipo assim uma batedeira de bolo. E o burro fica tocando, girando ao redor. Então a comparação é que o Índio não produz, ele não progride. Nesse jogo aí, onde todo mundo foi bem, eu me lembro de uma única jogada dele. Ele derivou pela esquerda no gol do placar eletrônico e tentou um cruzamento na área, e inclusive errou o cruzamento e mandou lá para fora pela linha de fundo. Então ele poderia participar mais, mas a impressão de que ele tem medo de participar e errar. Então presta atenção, ele fica sempre por ali, ó, girando, corre para lá, corre para cá, a bola chega nele, toca curtinho. Então ele não tem um passe comprido, ele não tem uma enfiada de bola. Então ele participa muito pouco. Teve um outro jogo aí, acho que CSA. Opa, atenção, hein? Acho que o pessoal do CIS, Sindicato Índio Sebert, cortou aí o fio do Batista. Já ele volta para completar o comentário dele. Enquanto isso, mais um ouvinte vai falar. Boa tarde, pessoal da Band. Aqui é Alexandre do Centro falando. Eu acho que a Ponte está um pouco atrasada no futebol, porque contrata muito jogador que um estava na China, outro estava lá no Vitória, que também não chegou, não fez nada. Aí o outro time da cidade aí contrata jogador que já chega jogando, né? A Ponte podia ter feito isso aí também, cara, ter tido um planejamento, mas vou falar a verdade, cara, esse ano aqui, muito mal planejado. É uma vergonha que esses dirigentes ficam para fazer isso e não faz, né? Pelo amor de Deus. Alexandre Centro, fica com Deus, uma boa semana para todos. Valeu, Alex, para você também. Batistão, você tem um recado aqui para os nossos ouvintes, Batista? Sim, só completando aí, o Índio teve um jogo, né, que ele podia ter definido a partida. O Guarani empatou 0-0. Se não me falha a memória, contra o CSA, ele teve uma bola na entrada da área, e aí ele inclinou o corpo, deu uma batida por baixo da bola, ela subiu, quase saiu fora do estádio. Então, quando ele tem a oportunidade e pode fazer alguma coisa, ele acaba não fazendo. E é o seguinte, quero falar de seguro. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. A Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer a você as melhores opções. Anote o site da empresa unioneseguros.com.br. Faça a cotação, o telefone 3234-1548, ou então chame pelo WhatsApp 993 65 8643. O horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E eu vou falar também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e a de nossa família. E a Unione atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente reajuste. Peça um orçamento sem compromisso, saúde@unioneseguros.com.br. E você que é dono da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione. Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Unione Seguros. Trânsito. A
A Anhanguera, no sentido capital, tem tráfego interrompido em Campinas por conta de um acidente com interdição da rodovia. O motorista deve optar pela rodovia dos Bandeirantes. A lentidão vai do Trevo da Bocha ao Jardim Miranda. Em São Paulo, no mesmo sentido, o tráfego é intenso na região de Perus, do quilômetro 20 ao 23, e em Jundiaí, do 61 ao 60. Vá de Randon e rode com mais desempenho, segurança e produtividade. Rode carregado de inovações. Randon Implementos. Só inova quem se move. Júlio Nascimento. Muito bem, muito bem. Vamos aqui continuar com o nosso Fala Galera. Mais mensagens de áudio. Boa noite, Júlio, pessoal da Band. Carlão, Parque Santa Bárbara. É o seguinte, pro Batista. Batista, na sua opinião, por que o Guarani contrata melhor que a Ponte Preta? No caso, por exemplo, o Regis, que é um bom jogador, e a Ponte não tem um jogador desse. Falta dinheiro para a Ponte e sobra dinheiro para o Guarani? O que você pode falar sobre isso? E quanto ao Rodrigão, não vai fazer gol mesmo. Não tem quem joga a bola para ele fazer gol, né? Ele que tá servindo os outros. Não tem aquele meia que encosta para fazer ele receber a bola e fazer um gol, né? Então essas as minhas duas perguntas. Abraço para vocês aí do programa, hein? Parabéns. Abraço, muito obrigado, Carlão. Eu não tenho conhecimento das finanças, né? Como é que eu vou saber se o Guarani tem mais dinheiro do que a Ponte? O que eu percebo é de que, no caso, o Michel Alves, em determinados momentos aí para trás, quando o Guarani estava indo mal, ele foi criticado aqui por nós, pelos comentaristas, e também tinha torcedor aí pegando no pé. Agora, para esta competição, as contratações do Michel Alves foram contratações que estão dando resultado. A Ponte teve problemas, né? Tanto é que acabou demitindo o antigo diretor de futebol. Houve uma troca, portanto, o Gustavo Bueno saiu. Entrou um novo diretor de futebol, também não deu certo. O Wilson Brasil acabou deixando a Ponte. Alex Brasil, né? Isso, exato. Alex Brasil acabou deixando a Ponte. E agora veio o Alarcon. Então, algumas contratações, por exemplo, o Rodrigão era pretendido por algumas equipes. Eu me lembro que o Camilo, quando terminou o Campeonato Paulista no Mirassol, vários times queriam Camilo, Luiz Oyama, que tinha feito um baita campeonato, e também o Hernandes, que foi o melhor lateral esquerdo daquele Campeonato Paulista. A Ponte conseguiu contratações. Na teoria, ótimas contratações, mas na prática não funcionou. E aí não são as contratações, o cara que contratou bem, agora o jogador não funcionou. Qual é o motivo? Por que não funcionou? É o treinador, é o ambiente, a camisa que é muito pesada, enfim. Estou citando aqui alguns jogadores, né? Poderia citar outros. Dauan, torcida critica, a imprensa também, parte da imprensa criticando, mas o Cruzeiro queria o jogador, até recentemente. E a Ponte fez um esforço. Moisés estava arrebentando no campeonato. E a Ponte foi lá, fez um esforço, conseguiu, pagou o dinheiro que o empresário estava querendo e ficou com o passe do jogador. Então a Ponte também faz boas contratações, mas na prática não está funcionando. Muito bem, agora são 6h57. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. 57 minutos. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Vamos com os destaques finais, começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupi. Beleza, Júlio, Ponte Preta que amanhã entra em campo para enfrentar o Avaí, 7h da noite, a bola rola no Moisés Lucarelli. Camilo, que saiu com problema no joelho na partida contra o Vila, treinou normalmente e não deve ser problema para o técnico Gilson Kleina, que não poderá contar com o zagueiro Cleilson, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Fábio Sanches, recém-contratado veio do Goiás, e Rua Renato são as duas principais apostas para assumir a vaga ao lado de Ednei, que permanece no time titular da Macaca para o duelo contra os catarinenses. E agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Atenção, vamos com o Marquinhos já para o destaque final do Bugre. Que sexta-feira tem um jogo contra o Londrina. Carlos Henrique, qual é o seu destaque final, CH?
para o jogo de daqui a pouco, semifinal da Copa América, o Brasil pega o Peru. Tomara o Brasil vença, vá à final, e fica o convite porque você confere tudinho aqui na Rádio Bandeirantes com Ulisses Costa. Boa noite, até amanhã. Valeu, CH, até amanhã. Carlos Batista, seu destaque final, Batistão. Também sobre o jogo do Brasil, né? Vou acompanhar daqui a pouco. O Brasil vence o Peru e vai à final contra a Argentina. O Brasil e a Argentina vão fazer a final da Copa América no Brasil. É isso aí, na sequência tem concentração, timaço da Bandeirantes apostos para a Copa do Brasil, depois Brasil e Peru, semifinal da Copa América, estaremos na torcida juntos pelo nosso Brasilzão. Amanhã tem mais Bandeirantes Esportiva às 5 horas e o Nossa Área também às 11h30 da manhã, agradecendo os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joelso Cardoso. Amanhã a gente volta com mais. Boa semana a todos. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.